No ar, Jornal TV Com aqui pelo canal 14, trazendo as principais informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Nesta edição você vai conferir com a gente os seguintes temas. Setor moveleiro fecha 2020, gerando mais de 6 mil vagas diretas. Preço dos combustíveis sobe novamente em menos de uma semana e gasolina já passa de R$ 5,00 o litro em Bento Gonçalves. Pagamento de IPVA até o dia 26 de fevereiro rende desconto de 21,6%. Escolas infantis iniciam o ano letivo com metade dos alunos devido à pandemia. Projeto Padrinhos na Escola. Esta é a última semana para doações de materiais escolares. E no esporte você vai ver que o Esportivo perdeu o seu primeiro jogo-treino da pré-temporada. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. Foi prorrogado até o dia 5 de março o prazo para o pagamento dos boletos referentes ao aluguel das gavetas e carneiras dos cemitérios públicos de Bento Gonçalves. A alteração foi anunciada pela Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana. O documento pode ser obtido pelo contribuinte através do site da Prefeitura, bentogonçalves.rs.gov.br. Os valores são calculados de acordo com o tipo da sepultura e a quantidade de espaços utilizados. Mais informações são obtidas pelo telefone 3055-7389 ou diretamente na Secretaria de Mobilidade Urbana. Um balanço do Colégio Notarial do Brasil, que reúne os cartórios de notas de todo o país, revela um aumento recorde de divórcios, 15% somente na segunda metade do ano passado em relação a 2019. Problemas de relacionamentos que já existiam e ficaram mais evidentes com o isolamento social são apontados como a principal causa de tantas separações no país. A gente confere mais detalhes na reportagem. Depois de 7 anos vivendo juntos e de um filho, Carolina se separou no ano passado. Eu acho que a pandemia não separa as pessoas, né? Eu acho que ela, na verdade, amplifica situações, eu acho que ela amplifica muito o que você já vivenciava em qualquer aspecto da sua vida. De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, houve um aumento recorde de 15% no número de divórcios no segundo semestre do ano passado em relação a 2019. Foram quase 44 mil separações, sem contar as separações judiciais e as não oficializadas. Para esta psicóloga, a convivência em tempo integral evidenciou problemas como a falta de comunicação no casal. O que pode ter acontecido em muitos lares é que muitas coisas foram ditas. E quando são ditas sem filtro, há muito desrespeito. E no mesmo período de alta dos divórcios, houve queda de 26% no número de novos casamentos. De julho a dezembro do ano passado, quase 417 mil casais oficializaram a relação em cartórios do país. O Leozílio e a namorada decidiram, durante a pandemia, dividir o mesmo teto. Virou o casamento, discreto, já que não pode aglomerar. A gente pediu para uns amigos nossos daqui irem com a gente, né? Tanto para servirem de testemunha, quanto para gravarem, para poder mandar para todo mundo. O Polo Moveleiro de Bento Gonçalves fechou o ano de 2020 gerando 4,7% a mais de postos de trabalhos se comparado ao ano anterior. Somente em dezembro, as empresas moveleiras de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto Bandeira geraram 274 novos empregos. No ano, foram mais de 6.160 empregos diretos gerados no setor. O balanço apresentado pelo Sindimóveis de Bento Gonçalves é mais um dado positivo para o setor, que na semana passada anunciou um faturamento superior a 2 bilhões e 200 milhões de reais em 2020 e exportações superiores a 47 milhões de dólares.
A entidade enfatiza que, mesmo com a crise, o crescimento na geração de empregos pela indústria moveleira supera a média das indústrias de transformação no estado e também no país. Quem optar pelo pagamento do IPVA de 2021 até o dia 26 deste mês pode garantir descontos de até 21,6%. Para a soma dos benefícios máximos, é preciso levar em conta os 2% da redução pela antecipação, além dos descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. O tributo pode ser quitado em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking dos bancos Banrisul, Bradesco, Sicredi e Santander. É possível também fazer o pagamento nas agências lotéricas da Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, mas neste caso, a opção é válida somente para os clientes do Banco do Brasil. A taxa de licenciamento e multas podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Para quitar o IPVA, o proprietário precisa apresentar o certificado de registro e licenciamento do veículo ou a placa, além do Renavan do seu carro. Entra semana e sai semana, e a novidade para a população tem sido o aumento dos combustíveis. Pois nesta segunda-feira, a Petrobras anunciou mais um reajuste no preço da gasolina e do diesel a partir desta terça-feira, dia 9. O litro da gasolina comum em Bento Gonçalves, que em alguns postos já passa de R$ 5,00, na maioria deles, com certeza, atingirá esse valor bem acima. O diesel vai subir 13 centavos por litro, chegando a R$ 2,24. A gasolina passará a custar R$ 2,25 por litro, refletindo aumento de 17 centavos a cada litro. E o gás de cozinha, melhor dizendo, terá um aumento médio de 14 centavos por quilo, equivalente ao botijão de 13 quilos. O motivo do reajuste se deve ao petróleo do tipo Brent, que teve alta nesta segunda-feira, chegando a tocar os $60 o barril. Até chegar ao consumidor, são acrescidos tributos federais e estaduais, os custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margem das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis. Onde isso vai parar, a gente não sabe. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau? Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164.
Apesar do sol predominar em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, a instabilidade começou a aumentar na região sul do estado e as chuvas já atingiram a região da Lagoa dos Patos. A frente fria sobre o oceano vai continuar trazendo temperaturas amenas e sensação de frio, principalmente pela manhã. A circulação de ventos vai voltar a formar nuvens carregadas sobre a região sul do país nesta terça. O dia ainda começa com sol, mas ocorrem pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite no Rio Grande do Sul, no oeste sul catarinense e na região de Foz do Iguaçu. Na região de Florianópolis, o dia será de sol com chuva passageira à tarde. Já nas demais áreas do sul, o dia ainda começa friozinho e não há previsão para chuva. A mínima prevista em Curitiba é de 13, com máxima de apenas 26 graus, e em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica que a terça-feira será praticamente igual a esta segunda-feira, com a presença do sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde, mas à noite o tempo vai ficar aberto. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 31 graus. Jornal TV Com traz agora para vocês a estreia do comentário do advogado Adroaldo Dalmas. Vamos conferir. Olá, iniciamos hoje nossos comentários aqui no Jornal TV Com, o jornal da nossa TV local. Muito bem, inicio hoje, dia 8 de fevereiro, destacando um assunto de extrema importância para Bento Gonçalves. Quem sabe para o seu futuro imediato e imediato. Semana passada, os veículos de comunicação da cidade divulgaram que o Ministério Público Federal, em Porto Alegre, em relação à cassação da chapa Diogo e Amarildo, teria dado um parecer apenas pela imposição de uma multa. Alguns comemoraram como se o processo tivesse terminado. Outros estão comemorando, achando que vão sair muito que bem, obrigado, com uma multinha. Pois bem, primeiro eu quero destacar o aspecto jurídico. É preciso ter presente, é preciso aprender que o Ministério Público não dá decisão, não é o Poder Judiciário. O Ministério Público dá parecer. Quem dá sentença, decide processo, é o Judiciário. Então, assim como aconteceu em Bento Gonçalves, onde o promotor eleitoral havia sugerido uma multa, e a Justiça, através da doutora Romani, resolveu pela cassação, em Porto Alegre, em grau de recurso, é a mesma coisa. Então, o que foi noticiado como decisão, encerramento de processo, que está tudo certo, são notícias completamente distorcidas, que enganam a população, que fazem com que as pessoas pensem coisas erradas. Então, eu digo aqui, saiu o parecer do Ministério Público Federal e não a decisão. A decisão deverá sair no próximo mês, nos próximos 60 dias, em que parte da cidade, ou quase toda ela, aguarda com muita ansiedade. Então, o que nós temos presente juridicamente aqui, agora, hoje, nesse momento, em fevereiro, é que nós temos pela primeira vez na história de Bento Gonçalves, na cadeira de prefeito, um prefeito e um vice, cassados, nada mais. Bom, em Porto Alegre poderão reverter? Sim. Poderá ser cassada a decisão de Bento e não darem nada e deixarem de ser cassados? Sim. Poderá ser confirmada a cassação? Sim. Poderá ser confirmada a infração e a cassação ser revertida em multa? Sim. Tudo é possível. Então, esse é o aspecto jurídico. Mas o aspecto extrajurídico que eu quero comentar é o seguinte, é de abismar a desfaçatez das pessoas que estão comemorando, e dá para entender por quê, ou desvirtuando, e também se sabe por quê, que a multa significaria nada, estaria tudo certo. Eu quero dizer para essas pessoas o seguinte, que para haver a imposição de uma multa, como alguns estão torcendo, é preciso que a juíza
reconheça, ou o juiz que seja em grau na Câmara de Recurso, através do colegiado, que reconheça que houve infração. Então, para aqueles menos avisados, que estão fazendo de menos, eu quero dizer o seguinte: mesmo que haja, logo aí na frente, a transformação da cassação numa pena de multa, o currículo daqueles que estão aí estará manchado. Sabe por quê? Porque as infrações cometidas, que mesmo o parecer do Ministério Público Federal, que alguns estão comemorando aquelas infrações, desfiladas lá com todo o grau de requinte, estariam confirmadas. Apenas alguém achou que essas infrações, essas ilegalidades, não seriam o suficiente para uma cassação. É isso que está em jogo. Não apenas a questão jurídica, legal, mas parece também a questão do julgamento moral, em que algumas pessoas, por incrível que pareça, mesmo a destempo, mesmo sem saber o resultado final, comemoram ser punidas por terem infringido a lei só com uma multa. Cassação ou multa significará apenas uma coisa: que as infrações legais para a obtenção do resultado e o sucesso eleitoral terá sido confirmado, o que é uma grande lástima para Bento, para os eleitores, para os cidadãos, para a futura administração, para todos nós. Pensem nisso e fiquem com Deus. Essa é a última semana para que a comunidade de Bento Gonçalves faça doações ao projeto Padrinhos na Escola. A ação nasceu há 5 anos e a cada edição vem crescendo. Neste ano, diversas entidades, instituições de ensino e filantrópicas, supermercados de Bento Gonçalves e o poder público estão apoiando a ação. Nesse vídeo que a gente vai trazer agora para vocês, o empresário Giovanni Carlet, um dos idealizadores do projeto, fala sobre o Padrinhos na Escola e como todos podem participar. Tem ainda o relato da secretária da Educação, Adriane Zorzi, da primeira-dama Cláudia Remos e da pequena Luana, uma das tantas estudantes beneficiadas com as ações. Vamos conferir. Esse projeto que nasceu há alguns anos atrás com alguns amigos que tinha simplesmente o interesse de comprar materiais escolares para crianças carentes para que eles pudessem ter uma boa formação, um bom ano letivo, né? Esse projeto cresceu, criou forma e foi abraçado pela comunidade de Bento Gonçalves e hoje está na 5ª edição e está convidando a todos a participarem na doação de materiais escolares para crianças carentes. Nessa 5ª edição, nós estamos no meio de uma pandemia e onde não foi possível criar as cartinhas onde os padrinhos e madrinhas adotavam. Então, fizemos uma campanha um pouco diferente. Ela iniciou dia 15 de janeiro de 2021 e termina agora, dia 15 de fevereiro de 2021. Ou seja, faltam poucos dias para que possamos então arrecadar materiais escolares, arrecadar valores financeiros para poder comprar materiais para essas crianças. Então, atualmente atendemos 15 escolas no município de Bento Gonçalves, escolas mais carentes, escolas que mais precisam de materiais. Então estamos aqui convidando a toda a comunidade a se juntar, ser um padrinho ou uma madrinha na escola. Estou hoje aqui como madrinha do projeto Padrinhos da Escola e como secretária de Educação para convidar você para fazer parte também desse projeto. O ano letivo de 2021 logo está iniciando e nossos pequenos precisam da sua ajuda para a aquisição do kit escolar. Colabore você também para que o ano letivo dos nossos pequenos inicie já com um material novo e adequado para o seu trabalho. Aproveite e faça parte do projeto Padrinhos na Escola. As crianças de nossa cidade merecem essa sensação. E o pouco que você doar fará grande diferença na vida escolar dessas crianças. Procure o ponto mais próximo e faça já a sua doação. Oi, tudo bem? Meu nome é Luana Camila, eu estudo na Escola Caique. Gostaria de agradecer aos padrinhos que nos ajudam com os materiais escolares. Os materiais fazem a diferença em nossas vidas. Um beijão para todos! Desde a sua criação, o projeto já atendeu mais de 7.500 alunos com kits escolares.
os quais estudam do 1º ao 5º ano fundamental nas redes municipal e estadual de ensino. A campanha segue até o dia 15 de fevereiro. Começou nesta segunda-feira o ano letivo junto às escolas infantis de Bento Gonçalves. Depois de um 2020 de muitas mudanças, as incertezas continuam em relação à pandemia, mas medidas de proteção já estão sendo adotadas para amenizar ou eliminar os efeitos. Conforme a Secretaria Municipal da Educação, as escolas infantis terão horários reduzidos e nas salas de aula estarão metade dos alunos. Nesta primeira semana, o Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação iniciou a verificação dos protocolos de contingência para prevenção, monitoramento e controle da transmissão da Covid-19 nas instituições. Os regramentos observam o transporte escolar, os refeitórios e as salas de aula com distanciamento mínimo entre os alunos, o uso de máscaras e a ocupação de 50% em sala de aula. Será realizada a higienização adequada dos espaços e todos os alunos terão a temperatura aferida na entrada das escolas. Em Bento Gonçalves, existem 21 escolas infantis na rede municipal, onde estão matriculados cerca de 2.800 crianças. O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira a relação de candidatos aprovados na segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, deste ano. O prazo para que os selecionados comprovem as informações prestadas na inscrição vai encerrar no dia 24. A lista com o nome dos selecionados para o primeiro processo seletivo de 2021, bem como o cronograma do programa, pode ser acessado por meio do site do ProUni. Neste ano, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino, localizadas em todos os estados e também no Distrito Federal. Mais de 162 mil bolsas estão sendo ofertadas nesta edição do ProUni. Deste total, mais de 52 mil são para cursos na modalidade de educação à distância. A partir do dia 21, a população de Carlos Barbosa será beneficiada diretamente pela parceria que está sendo construída entre a administração municipal e o Hospital São Roque. O principal benefício está em agilizar o atendimento nos casos graves, oferecendo inclusive maior suporte técnico e profissional, uma vez que as pessoas poderão ser encaminhadas diretamente ao hospital e não mais ao Centro Municipal de Saúde. Isso será possível através da implantação de um plantão médico noturno no horário da meia-noite às 6 da manhã seguinte, diretamente no Hospital São Roque. A parceria ainda está sendo construída e depois que estiver em andamento, ainda passará por uma avaliação sobre as suas reais necessidades. O prefeito de Carlos Barbosa, Everson Kirsch, defende a ação como uma alternativa importante, uma vez que pode salvar a vida de diversos moradores. Ele ressalta que o serviço será destinado aos usuários do SUS e se dará nos mesmos moldes dos serviços de pediatria, cuja parceria entre o hospital e o município já existe há alguns anos. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira a ocupação de 12 leitos na UTI do Hospital Tacchini por pacientes acometidos com a Covid-19. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, 22 eram ocupados por portadores de outras doenças e outros 3 apresentavam suspeitas de coronavírus. O boletim atual traz ainda o uso de 21 respiradores, ou seja, mais de 46% da capacidade existente, que é de 45 equipamentos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, atualmente 18 pacientes seguem internados, ou seja, 21,4% da capacidade total, que é de 84 leitos. Os dados do portal covid.saude.rs.gov.br, referentes a Bento Gonçalves, são sempre alimentados com dados do Hospital Tacchini e também da Secretaria Municipal da Saúde.
Entre a noite da sexta-feira e a madrugada do sábado, as forças de segurança em Bento Gonçalves realizaram uma operação conjunta de orientação e fiscalização das medidas preventivas impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus. O trabalho envolveu policiais militares do 3º BPAT, agentes do DMT e da Guarda Civil Municipal e a equipe de fiscalização da Prefeitura. As ações resultaram na fiscalização de locais públicos e estabelecimentos com grande concentração de pessoas e na abordagem de veículos. A Brigada Militar adianta que a fiscalização vai continuar constantemente, a fim de buscar o cumprimento das medidas preventivas impostas pelo poder público. As guarnições da Força Tática do 3º BPAT, Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas de Bento Gonçalves, com o apoio do 4º Batalhão de Polícia de Choque de Caxias do Sul, resultou na prisão de um homem de 32 anos, uma mulher de 55 anos e na apreensão de 2 menores de 15 e 16 anos no bairro Maria Goretti. O fato ocorreu na sexta-feira à noite em uma operação integrada de combate aos crimes de tráfico e drogas, além de homicídios. Na ação foram apreendidos 2 revólveres calibre 38 e 357 e cerca de 40 munições intactas e 20 cartuchos deflagrados. Também foram recolhidos 4 aparelhos celulares e um automóvel. Todos os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui de Bento Gonçalves para os trâmites legais. A Força Tática da Brigada Militar prendeu um foragido da Justiça em Nova Prata. O caso aconteceu sábado à noite em um bar no bairro São João Bosco. Durante a abordagem e identificação, os policiais militares identificaram um mandado de prisão por roubo contra um homem de 32 anos, expedido pela comarca de Nova Prata. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para o registro de captura e posteriormente encaminhado ao Presídio Estadual de Nova Prata. E no esporte, as categorias de base do esportivo sofreram derrotas no final de semana pela rodada derradeira da primeira fase do Campeonato Regional Serrano. No sábado, diante do Juventus de Teutônia, a equipe sub-17 foi superada pelo placar de 2-0, enquanto o time sub-15 sofreu um revés por 2-1. A equipe sub-15 do Esportivo torce agora por um tropeço da equipe do Santos de Caxias do Sul diante da Apafute. Em caso de vitória da equipe caxiense, que está a 3 pontos do Esportivo na tabela e possui melhor saldo de gols, o Alviazul terá que disputar a repescagem. Já o time sub-17, que sofreu sua 3ª derrota seguida no campeonato, vai disputar a repescagem valendo uma vaga à semifinal. A fase classificatória da competição regional, organizada pela Liga Serrana, deverá ser finalizada até o próximo final de semana. O Esportivo foi superado pelo Caxias pelo placar de 1-0 em seu primeiro jogo-treino da pré-temporada, realizado sábado no Estádio Centenário em Caxias do Sul. O único gol da partida foi marcado pelo atacante grená Giovanni Gomes, o qual aproveitou a falha do goleiro Anderson para construir a vantagem. O próximo teste preparatório do Esportivo, na pré-temporada, ocorre neste próximo sábado, dia 13, contra o Ipiranga de Erechim, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo-treino está marcado para as 4 horas da tarde, na Montanha dos Vinhedos. O clube ainda deverá realizar amistosos contra o time de transição do Grêmio e também contra o Santa Cruz. O Jornal TV Com fica por aqui. Lembrando que o nosso programa tem reprises às 7 da manhã e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação ao vivo em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS.